das lentes esféricas, lá situado no capítulo 12 de nossa apostila, iremos dar continuidade fazendo algumas questões das tarefas propostas nesse capítulo. Nesta sequência, eu gostaria, antes de efetuar a resolução, de relembrar com você os tópicos que nós já tivemos a oportunidade de enfatizar, mas que nunca custa nada fazer com que você relembre. As lentes esféricas são dispositivos ópticos que têm como principal fenômeno para sua utilização a refração. As lentes esféricas podem ter bordas finas ou bordas grossas. As extremidades finas serão classificadas como lentes convergentes, enquanto que as lentes de bordas grossas serão classificadas como lentes divergentes. Para efeito de cálculo, se utilizamos principalmente a equação de Gauss, que diz que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre posição do objeto, mais 1 sobre posição da imagem. Eu posso simplificar essa expressão matemática e fazer o produto das distâncias dividido pela soma. Equação de Gauss analisada e aplicada de duas maneiras diferentes. Você escolhe aquela que você sentir mais seguro. Falamos também para você do aumento linear transversal. O aumento linear transversal nada mais é, meus amigos, do que você está diante da formação de imagem, para saber se a imagem é maior do que o objeto, se ela é menor, se ela é igual. Eu posso fazer esta relação entre o tamanho da imagem formada e o seu objeto por uma simples conta. A igual a imagem dividida pelo objeto, ou seja, o tamanho, ou posição da imagem dividida pela posição do objeto, com sinal de menos P' sobre P. Se você juntar as duas, você vai usar o que é mais prático nesse tipo de exercício, que é essa daqui, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Essa equação ajuda demais, a gente faz muitos exercícios que necessita dela. Outra informação que eu queria relembrar contigo é que quando o A, o aumento linear transversal, for positivo, significa que a sua imagem é direita. Quando o A for negativo, significa que a sua imagem está de ponta cabeça, imagem invertida. Estas foram informações em aulas anteriores, a gente fez questão de relembrar aqui para que você pudesse fazer a sequência de exercícios. Também é importante citar os sinais. O F de distância focal positiva é lente convergente, o F com sinal negativo é lente divergente. Tanto P como P', natureza real ou virtual. Se P ou P' forem positivos, natureza real. Se P ou P' forem negativos, natureza virtual. E o nosso I? Se a imagem for direita, é porque o I é positivo. Se a imagem for invertida, é porque o I é negativo. Aqui caberia colocar mais uma vez o A, mas o A a gente já falou, né? Quando é que o aumento linear transversal? O aumento linear transversal positivo, imagem direita. Aumento linear negativo, imagem invertida. Bom, passamos às questões que se apresentam para nós na bateria de exercícios denominada tarefas propostas. O primeiro exercício que ele dá para nós, ele diz assim: sobre o eixo de uma lente convergente, opa, isso é importantíssimo, por quê? Porque aí você vai saber que o seu F é positivo. Sobre o eixo de uma lente convergente, distância focal 6 centímetros, anote a informação. F igual a 6 centímetros. Encontra-se um objeto afastado 30 centímetros da lente. A posição do objeto é o P. P igual a 30 centímetros. Nessas condições, a distância da imagem à lente será P', não sei. O que eu faço, Vargas? 1 sobre F. 1 sobre P. Mais 1 sobre P'. Qual o detalhe mais importante dessa questão? Porque daqui para frente é matemática básica. O detalhe mais importante aqui seria o sinal do P. Desculpe, o sinal do F, da distância focal. Porque se ela fosse uma lente divergente, você deveria trabalhar com menos 6. 1 sobre 6 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Vamos pegar esse 1 sobre 30 e jogá-lo para o primeiro membro. 1 sobre 6, troque o sinal, menos 1 sobre 30, igual a 1 sobre P'. Nesse momento, nós vamos buscar o mínimo múltiplo comum. O MMC entre 6 e 30, como são múltiplos, a gente vai pegar o maior. Esse é quanto? 30. Deixa 1 sobre P' do outro lado intacto, não mexe com ele. Divida embaixo, multiplica em cima. 30 dividido por 6 dá 5, menos
30 dividido por 30 dá 1. 4 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Você pode fazer simplificação, como você também pode fazer produto dos meios com produtos extremos, porque aqui se trata de uma proporção. Duas razões numa igualdade é uma proporção, multiplica os extremos. Então, vai ficar como? 4P' igual a 30. Esse 4 passa dividindo, você vai ficar com 30 dividido por 4. Qual é a posição da imagem formada, Banks? A posição vai ser a 7,5 centímetros da lente. A primeira questão das tarefas propostas, você deveria marcar a letra I. Questão número 2, ele diz, usando uma lente biconvexa, queremos formar a imagem de objeto numa tela localizada a 80 centímetros do objeto. Bom, primeira coisa, para a gente jogar uma imagem, cuidado, numa tela, ou seja, fazer a projeção, a natureza dela tem que ser natureza real. Então, eu teria que ter natureza real, ou seja, sinais positivos na hora dos cálculos, né? Tanto P como P', etc. Ele diz assim, o tamanho da imagem deve ser igual ao tamanho do objeto. Eu quero fazer uma projeção, presta atenção, eu vou projetar a imagem. Para ver isso, ela tem que ser o quê? Real. Eu quero que ela tenha o mesmo tamanho. Para ela ter o mesmo tamanho, ela vai ter que ser invertida. Por quê? Porque quando a gente vai fazer nas lentes, a gente lembrar aqui, ó, você tem a lente, você tem o foco, tem o anteprincipal. Quando a imagem está aqui antes do anteprincipal, ela é menor. Quando ela está aqui em cima, ela é igual. Quando ela está aqui, ela é maior. Quando ela está aqui, ela está imprópria. Quando ela está aqui, ela é maior, mas porque ela é direita e virtual. Então, nesse caso, de cara, já dá para a gente saber, neste exercício de número 2, que o objeto está sobre o anteprincipal. Não está no texto, mas você tem que utilizar os conhecimentos que você já acumulou ao longo das aulas. Se você colocar números aqui, se você quiser, eu faço uma relembrada contigo de como é que isso aqui funciona. Vamos lembrar? Eu gosto de lembrar sempre isso porque é importante. Objetos colocados na posição 1 terão imagens tipo real, invertida, menor. Você pode fazer mentalmente comigo. Quando eu coloco uma posição em cima do anteprincipal, que é o caso desse exercício, ela vai ser real, invertida, igual. Ao colocar entre o anteprincipal e o foco, eu vou ter a imagem real, invertida e maior. Observe que à medida que eu me aproximo da lente, a imagem fica maior. Quando eu colocar o objeto sobre o foco da lente, essa imagem vai ser imprópria. Os raios não vão se encontrar, consequentemente, não iremos formar imagens. E na 5, entre o foco e a lente, vai ser a única imagem que vai ser do tipo virtual. É a única que não vai ser invertida, vai ser direita. O seu tamanho ele é maior. Isso aqui me lembra os espelhos côncavos. Pois é. Vamos lá. Por que é que eu sei que o objeto está sobre o anteprincipal? Porque a imagem do mesmo tamanho. A imagem deve ser igual ao tamanho do objeto. Isso. Quando a gente tem uma situação como essa, o que a gente pode fazer? Bom, o A é igual a quem? Menos P' sobre P, né? Então, o A é igual a 1. É o mesmo tamanho. Ele não falou que era o mesmo tamanho? Se for o mesmo tamanho, a ampliação é igual a 1. Aumento linear transversal. Então, vai ficar menos P' sobre P. O que você vai concluir aqui? Que os nossos amiguinhos P e P' terão os mesmos valores, só vão mudar os sinais. Sabe por que eles mudam os sinais? Porque a imagem é invertida, que você vai utilizar o I, vai ser igual a menos o objeto. Então, mesmo tamanho. Então, I igual ao O. Só que eu coloco o sinal de menos porque essa imagem é invertida. O que nós temos com relação aos posicionamentos? Ele está falando lá que ele quer formar usamos uma lente biconvexa, querendo formar a imagem de objeto numa tela localizada a 80 centímetros. Bem,
Para que você possa trabalhar desse jeito, quando eu somar o P com o P', ó, a projeção na tela, que a projeção é de imagem real, isso aqui vai dar a soma dessas duas distâncias, 80 centímetros. Como eles são iguais, o que você conclui? Como eles são iguais, o P vai ser 40 e o P' também vai ser 40. Só que não esqueça que esse tal de P', quando você for fazer, ele vai assumir sinais negativos, caso você fosse olhar a natureza da sua composição. Bem, o que é que a gente está procurando? A gente está procurando a distância focal. Você pode usar Gauss, claro que pode, mas eu vou usar aquela equaçãozinha que eu te ensinei, que ela é mais prática para esse tipo de exercício. F igual produto dividido pela soma, lembra? Ó, P vezes P' dividido por P mais P', que é mais rápido ainda de fazer. Aqui vai ficar 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40. Isso aqui, amigos, vai ficar 1.600 dividido por 80. Se você cancelar o zero, vai ficar 160 dividido por 8, que dá 4. 20. A distância focal será 20 centímetros. Estaria resolvida a sua questão número 2. São questões lindas, as questões que envolvem lentes esféricas. Questão número 3 diz assim, uma vela é colocada a 50 centímetros de uma lente. Uma vela é colocada a 50 centímetros de uma lente. Perpendicular ao seu eixo. A imagem vertida obtida do mesmo tamanho da vela. Bom, olha que informação importante. Eu vou colocar aqui a lente. Eu vou colocar aqui a vela, que é do mesmo tamanho. Então, quem é que está bem aqui na lente? O foco e o antiprincipal. Ele disse que é do mesmo tamanho. Para ser do mesmo tamanho, onde é que a vela está? Está em cima de quem? Do antiprincipal. Acabei de mostrar as situações para vocês. Antes do antiprincipal, ela é menor, em cima dele é igual, entre ele e o foco é maior, sobre o foco é impróprio. Então, o objeto está bem aqui, ó. Onde é que está a vela? A vela vai estar em cima do antiprincipal. Ele disse que essa distância aqui é 50. Só que, meus amigos, a distância existente do foco e do antiprincipal apresenta simetria. Se ali tudo é 50, eu posso afirmar que aqui é quanto cada pedacinho desse? Muito bem, cada pedacinho desse é 25. Então, a pergunta é, letra A lente é convergente ou divergente? Convergente. Justifique. Por que ela é convergente? Você vai escrever assim, ó, lentes divergentes, olha a explicação. Lentes divergentes só fornecem imagens virtuais direitas e menores. Essa imagem aqui é do mesmo tamanho, então não pode ser convergente, ela é divergente. Desculpa, ela não pode ser divergente, ela tem que ser convergente. Por quê? Porque a imagem das lentes divergentes nunca muda, é sempre virtual, direita e menor. A justificativa. Lentes divergentes só fornecem imagens virtuais, direitas e menores. Neste exercício, ele cita que ela é o quê? O mesmo tamanho. Bom, a pergunta da letra B, calcula a distância focal. Ora, se do A até a lente é 50, a distância focal é metade. 25 centímetros. Apaixonante, não é mesmo? Como é que se faz mais? Farei. Questão número 4. Um objeto de 6 centímetros de altura é colocado na frente de uma lente esférica. Observa só na imagem real. Bom, de cara, se a imagem é real, não pode ser lente de bordas grossas. Ela até aqui tem que ser uma lente o quê? Convergente. Acabei de mostrar na questão 3. Lentes divergentes, ou seja, lente de bordas grossas. Lentes de bordas grossas nunca formam outro tipo de imagem. Qual é a imagem? Imagem sempre o quê? Virtual, que você precisa de prolongar. Direita e menor. Até comentei em aulas anteriores que eu sou míope.
utilizo lentes que necessitam de terem essas características de bordas grossas, lentes divergentes. Vamos lá. Um objeto de 6 centímetros é colocado na frente de uma lente esférica. Observa a sua imagem real. Pronto. De cara, eu já sei que essa imagem, para ser real, ó. Toda imagem real, amigos, ela é invertida. Toda imagem real é invertida. Então, quando tu for fazer a relaçãozinha lá do I, já sabe que ele tem que ser o quê? Negativo. Imagem real, 10 centímetros de altura. Bom, o objeto tem que tamanho? 6. A imagem tem que tamanho? 10. Só que o que você vai fazer com esse 10? Colocar um menos. Nossa, Vanks, um detalhe desse aqui, se eu não prestar atenção, eu perco o exercício. Exatamente, você tem que olhar que tipo de lente você está trabalhando, lembrar que as imagens reais são sempre invertidas, lembrar que as imagens maiores ou iguais não podem ser de lentes divergentes, tem que ser lente convergente. Bom, ele diz também que ela se forma a 10 centímetros da lente, ele deu aqui a posição da imagem, linha. Aqui estão as informações do exercício. O que é que a gente pode falar sobre essa lente? Primeiro que ela é uma lente convergente, você já podia cancelar aqui, ó. Esse aqui e esse já podiam ser eliminados, porque ele está dizendo que é divergente. Eu poderia trabalhar aqui com você no primeiro momento com a equação de Gauss. Como, Vax? I sobre O menos P' sobre P. Essa é a minha primeira sugestão, para que você comece por aqui. Tá? Como é que ficaria? Ficaríamos com menos 10 sobre 6 igual a menos 10 sobre P. Né? Bom, você está vendo que ali tem menos 10 em cima e embaixo? Ó, dos dois lados, ó, ficaria menos 1, menos 1. Quanto é o seu P? Não precisa de cálculo. O seu P vale 6 centímetros. Bom, o que a gente pode fazer com o P e o P'? Bom, com o P e o P' você tem como calcular o F, né? Como é que a gente calcula F? Pode utilizar a equação de Gauss na forma de fração ou pode usar essa daqui, ó, F igual a produto, isso, dividido por soma. Muito bem. Vamos lá. Quais são os números que eu tenho aqui? Eu tenho 6 e 10, tá? Linha 10. Vai ficar 6 vezes 10 dividido por 6 mais 10. 60 dividido por 16. Max, quanto é que dá 60 dividido por 16? Quando você fizer 60 dividido por 16, você vai encontrar 3,75. 3,75 de uma lente convergente. Nossa resposta seria a letra A na questão de número 4. Mais uma questão muito bonita que eu alerto a você. Atente para as informações. Imagem real tem que ser lente convergente. Imagem real tem que ser invertida. Então, o sinal do I é negativo. Se você não soubesse desse detalhe, você não resolveria o exercício. Fique atento. Vamos fazer mais uma? Fique atento. Vamos fazer mais uma. Dispõe-se de uma tela de um objeto, e de uma lente convergente, com distância focal 12. Tá. Pretende-se, com o auxílio da lente, obter na tela uma imagem desse objeto, cujo tamanho seria 4 vezes maior do que o objeto. Bom, eu quero projetar, não quero? O que é que a gente projeta? Imagem real. Quanto é o seu A? 4. Só que quando a gente projeta imagem real, a imagem real ela é o quê? Invertida. Olha só, tá vendo como a gente vai fazendo e buscando as informações? Imagem real invertida. Quanto é o seu A? 4 vezes maior. Como a imagem é invertida, aí o Azinho vai ser o quê? Negativo. Olha que coisa interessante. O que você tem também aqui na questão número 5? Ele deu a distância focal. 12. O que é positivo? A informação do F. Porque você está diante de uma lente convergente. Bom, eu sei que a imagem é real, eu sei que a imagem é invertida, eu sei que o A é menos P' sobre P, não é? Então vamos ver aqui, ó. Menos 4 igual a menos P' sobre P. Passa para cá, menos 4P igual a menos P'. Você multiplica por menos 1, o que é que você conclui? O P' vale 4P.
Pronto. Como é que você vai encontrar a distância focal? Pela equação de Gauss. Como é que você faz? F 1 sobre F, vou colocar aqui, igual a 1 sobre P, mais super. Vamos efetuar a substituição dela aqui. Como é que a gente vai fazer aqui? Ficar 1 sobre 12 igual a 1 sobre P mais 1 sobre... Quanto é o P'? O max P' é 4P. Pronto. Vou tirar o mínimo, né? O mínimo entre P e 4P é 4P. 4P dividido por P dá 4. 4P dividido por 4P dá 1. 1 sobre 12 igual a 5 sobre 4P. Vou multiplicar cruzado. 4P igual a 60. Quanto é que vale meu P? 60 dividido por 4. Meu P vale 15 centímetros. Tá? O que a gente vai fazer agora? A que distância da lente deverá ficar a tela? A primeira resposta foi dada. 15 centímetros. E com relação ao objeto, se o P vale 15, a linha vai ficar quanto? O P vale 15 centímetros. A linha seu é 4 vezes 15. 60. Bem, essas seriam as questões que nós iríamos efetuar a resolução, esperando que você faça mais algumas. Inclusive, por exemplo, tem a questão de número 6 aqui, que fala de um olho mágico, mas o nosso tempo já está esgotado. Você tenta efetuar a resolução dessas questões, a gente continua na próxima aula fazendo essas resoluções. O assunto de lentes esféricas não é novidade, é um assunto muito gostoso de se trabalhar.